vai de acordo com a necessidade, né? O processo de separação de mistura e a conveniência, né? Você tem que ver o estado da matéria, como que essa mistura está se encontrando, para depois você adequar melhor o processo de mistura. Vou abrir aqui o PowerPoint para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, né? Revisão de Química. Primeiro ano para a galerinha do primeiro ano, 101, 102, 103 e 104. Olha aí. Né? Substâncias puras e misturas. Né? Substância pura é quando é um elemento químico representado por uma letra, né? Maiúscula ou uma maiúscula minúscula. No caso, são os elementos químicos da tabela periódica. Exemplo, o oxigênio, o alumínio, o ozônio, que apesar de ser uma outra substância diferente do oxigênio, ela ainda é uma substância pura, porque ela só apresenta um elemento químico, não se atenha para esse número aqui. Esse número aqui é o índice. O elemento químico está aqui, eu só tenho uma letra O. Né? Aqui eu tenho duas letras. Professor, e aqui é uma substância composta? Não. Aqui é uma substância simples. Aqui também simples. Já as compostas, o nome já está dizendo, tem uma composição de átomos, certo? Diferente. Hidrogênio e oxigênio, H2O. Gás carbônico, carbono e oxigênio, não levando em conta o índice. Amônia, nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, substância pura, né? Simples, ela apresenta uma só espécie química. Se ela tiver duas letras, ficar atento para a questão da maiúscula ser a primeira e a minúscula ser a segunda. Se eu tiver duas maiúsculas, e aí eu tenho duas substâncias, e aí no caso ela será caracterizada como substância composta. Já as misturas, ela é, como o nome já está dizendo, ela você vai ter duas ou mais substâncias simples misturadas, né, compostas, fazendo uma associação. Aqui a gente pode dizer que, de acordo com a questão da análise que nós vamos fazer, né, o processo de separação de mistura é chamado de análise imediata, porque você vai identificar os participantes dessa mistura, né, ver se é possível fazer essa separação dessa mistura, né, e depois encontrar qual o método mais adequado para fazer essa separação. Certo? Aqui, por exemplo, tem uma decantação. Certo? E que vinha a ser a decantação? Decantação é que eu separo duas substâncias, né? Pode ser uma sólida, uma líquida, no caso, areia e água, né? Ou também pode ser duas substâncias é, é, líquidas, né? No caso, desculpa, líquida no caso, óleo e água, né? Sendo que o óleo não se mistura com a água, certo? E aí eu vou fazer uma decantação. Por que eu vou fazer uma decantação? Eu não posso filtrar essa mistura, certo? Eu não posso destilar, como nós vamos ver mais lá na frente. Então, são dois líquidos que não se misturam. Um tem uma densidade, no caso, a água tem uma densidade, e o óleo tem uma outra, menor. Por isso que ele fica na parte de cima. Né? A gente usa essa vidraria específica chamada de funil de decantação. Abro aqui a válvula, vai escorrendo os dois líquidos que não estão misturados, e aí quando eu chegar bem próximo do óleo, eu tampo, e aí eu consigo separar as duas misturas. Certo? A decantação pode ser também, no caso que eu iria falar, sólido e líquido, água e areia. Certo? Aqui dá um exemplo, na questão da água barrenta. Se eu tenho uma água barrenta, eu poderia separar como? Eu poderia filtrar? Poderia. Se eu não tivesse um filtro, como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma decantação, deixar essa água em descanso. Decantar é isso, descansar. Sobre a ação da gravidade, essa areia vai se depositar no fundo do recipiente. Né? Como já foi falado anteriormente em sala, galera. Um rio, quando as pessoas banham, né? Aí acabam fazendo brincadeira, algazarra, né? E aí o rio fica turvo. Então, como é que essa água volta a ficar limpa de novo? Com a sedimentação. Aquela areia ela volta a sedimentar e aí você tem uma água limpa novamente. Certo? E aí nós temos um outro processo chamado de filtração. Então, eu só vou filtrar duas substâncias, no caso, uma sólida e uma líquida, quando essa partícula tiver um tamanho considerável. Por exemplo, água e açúcar. Eu vou filtrar? Não. Por quê? Porque o açúcar, quando ele se dissolve em água, ele fica em escala bem pequena, certo? Escala atômica. Já água e areia, o que vai acontecer? A areia eu consigo ver, o açúcar dissolvido eu não consigo ver. Tanto é que ele também ele pode classificar como mistura homogênea, eu só vejo uma fase, né? Água e açúcar, e água e areia heterogênea, eu consigo ver
duas fases, a água e a areia. Então, para que eu faça uma filtração, eu tenho que ter uma substância, né, de tamanho considerável para que ela seja retida nesse filtro. Né? Nós estamos falando aí sobre a questão da pandemia, né? Atualmente é um assunto bem em voga, né? Então, fala-se muito a respeito das máscaras. Então, as máscaras que elas não são bem feitas porque ela tem um tamanho considerado com relação ao filtro. Então, o filtro é pequeno, o tecido tem espaço, então o vírus pode passar. Uma máscara que tem mais camadas, posteriormente ela vai ter um filtro maior, e aí ela vai ser mais eficiente. Né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, água e areia, jogo aqui, o filtro está aqui, a areia será retida aqui, e a água passará tranquilamente aqui. Aqui é um outro exemplo de filtração. Ela é chamada de filtração a vácuo. Qual é a diferença desta para esta? É que a filtração a vácuo, eu conecto este dispositivo da filtração a um tubo de vácuo. Né? Em vez de que a água ela passa aqui, o que a água vai fazer? Ela vai arrastar o ar daqui. E quanto mais a água passar por aqui, ela vai gerar um vácuo aqui, ó, a ausência de ar aqui. E aí vai gerar uma pressão negativa. O que vai acontecer? Ela vai ser sugada para cá essa água. Então aqui a água cai sob a ação da gravidade. Aqui a água cai sob a ação da gravidade, mais a sucção que é gerada por esse vácuo. Certo? Essa é a diferença de filtração a vácuo para filtração simples. Né? Eu tenho um processo forçado. Deixa eu passar para cá o webcam. Certo? Aqui falar também na questão do aspirador de pó. Né? E eu tenho um filtro, né, e ele retém essas partículas. Certo? Dissolução fracionada. Que processo é esse? Então eu tenho duas substâncias, certo? De diferentes tipos de solubilidade. Então, elas estão misturadas, água e areia, por exemplo, água, areia e sal. Então, como é que eu vou separar? Eu vou catar, eu vou passar pelo filtro? Calma, a gente vai primeiro procurar qual substância pode dissolver uma e não dissolve a outra, certo? Então, a dissolução fracionada é isso, eu vou fracionar, eu vou dissolver uma, depois eu retiro a outra. Então, eu vou escolhendo, conforme as substâncias estão misturadas, eu vou escolhendo um solvente que se adequa melhor para a dissolução do determinado soluto específico. Certo? Então, sal e areia não tem como filtrar, né? Não tem como decantar, então eu vou jogar uma água junto dessa mistura sólida aqui. O que vai acontecer? O sal vai se dissolver, a areia não. E aí eu passo pelo filtro, né? E aí eu vou ter a areia retida. Posteriormente eu vou ter a água e o sal. Passo na evaporação, aí eu consigo tranquilamente recuperar esse sal, que antes hora estava perdido junto com a areia. Certo? A destilação simples, que processo é esse? Destilação, certo? Vou puxar um pouquinho mais para cá o, a webcam. A destilação simples é quando você tem dois líquidos, né? Lógico, diferentes, distintos, e eles possuem, com certeza, dois pontos de ebulição específicos, né? Já que eles são diferentes, se forem iguais, eu vou ter pontos iguais, certo? Mas como eles são diferentes, eu vou ter pontos específicos. E aí, o que vai acontecer com essa dissolução? Essa solução, eu vou fazer um aquecimento. Aquele que tiver o menor ponto de ebulição, sai primeiro. Já o segundo, ele fica. Então, eu consigo separar os dois tranquilamente desse jeito. Certo? Aqui tem um esquema. Esse esquema ele é sempre bom quando a gente vê no laboratório, que a gente consegue ver a coisa acontecer. Parece um pouco meio complicado, mas não é. Eu tenho aqui, por exemplo, dois líquidos, né, água e álcool. Então eu quero separá-los. Né, uma separação bem complicada, por sinal. Então eu boto aqui um pico de Bunsen, conhecido no laboratório, uma tela de amianto e um tripé. Uma garra, suporte universal, né, um balão de destilação, e aqui eu boto um termômetro para acompanhar essa temperatura. Eu sei que o líquido ele tem um ponto de ebulição X e o outro tem Y. Os dois são diferentes, então eu boto para aquecê-los. Quando o primeiro começar a aquecer, né, essa mistura, ele vai passar por aqui, que tiver o menor ponto de ebulição. Ele vai passar aqui e ele vai chegar na forma gasosa, porque ele acabou de ser evaporado. Chegando aqui, há um fluxo de água que passa por aqui e sai por aqui. Só que esse fluxo de água ele não se mistura com esse vapor aqui, no caso o vapor, por exemplo, do álcool. Então essa água que está saindo aqui na torneira, ela está com relativamente temperatura
baixa e o vapor aqui alta. Quando há esse choque aqui, há uma condensação, ou seja, esse líquido aqui ele retorna para o estado original. E aí eles serão recolhidos aqui num LMA, poderia ser também um Becker, na sua forma líquida. Então isso é destilar, é você separar dos líquidos entre si. Certo? Já fracionado é a questão do petróleo. O petróleo é uma mistura que tem vários elementos, várias substâncias químicas envolvidas, e aí fazer uma destilação simples não seria muito viável. Então, neste caso, a gente faz o quê? A gente vai aquecer essa mistura e aí vamos obter várias substâncias, como o gás, o petróleo, o éter, a gasolina, o querosene, o óleo diesel. Né? Então, cada um vai ter um ponto de ebulição diferente do outro. Eu consigo separar tranquilamente através de uma coluna de fracionamento. Certo? Aqui é a questão do petróleo. Né? O que é mais leve vai saindo. Certo? O gás, depois a gasolina, querosene, o combustível. Por último, vai ficar aquele que tem o maior ponto de ebulição de todo mundo. Na verdade, ele não vai conseguir ir para a forma gasosa, que é o asfalto, né? A borra do petróleo. Toda aquela parte sólida ela vai ficar retida aqui, ela não vai conseguir ir para o estado gasoso. Aqui todas elas conseguiram: o óleo lubrificante, o óleo combustível, o querosene, a gasolina, o gás, certo? Mas esse aqui fica. E esse que fica a gente utiliza para fazer a pavimentação das ruas, avenidas e estradas, certo? Catação. Esse processo aqui, o nome dele já está dizendo, né? Você vai ter dois sólidos de tamanho e densidade diferentes e você acaba separando eles. É um processo seletivo, né? Catar um arroz, catar um feijão, às vezes o feijão vem com uma pedra, certo? E aí você acaba conseguindo separá-los. Né? Ou então, também uma estação de reciclagem de embalagem, você quer separar plásticos, papéis e metais, né, manualmente, então você vai fazer uma catação simples. Né? A peneiração, o que, que vai acontecer? Eu vou passar por um filtro, né, ou também conhecido como a peneira, e aí eu tenho sólidos de tamanhos diferentes. Certo? Um pedreiro, quando ele vai fazer um determinado reboco mais refinado, então como é que ele vai fazer esse reboco? Ele vai pegar aquela barra, né, aquela areia, passar por uma peneira. Aquelas pedras maiores vão ser retidas e as menores vão ficar. Certo? Também se utiliza também na culinária, né? Você passar um determinado produto, você quer aquele produto bem fininho, para ficar uma coisa mais consistente, homogênea, você acaba fazendo isso também. Certo? Aí o cara, ele está passando a peneira aqui, né? Lógico, ele está querendo obter a parte mais fina, a parte mais grossa ele acaba desprezando no processo dele. Né? Flotação. Flotação vai ser quando eu tenho também dois sólidos, certo? E eu sei que um é bem leve, ou seja, ele tem uma densidade bem pequena. Certo? E aí o que, que eu faço? Eu coloco um líquido, né? E esse objeto ele vai ficar flutuando, flotando, né? E aí eu consigo retirar através de uma rede, né? Ou então um saco, alguma coisa que eu possa recuperar ele aqui da superfície. Então, tem uma areia, serragem. Então, como é que você aparece a serragem dessa areia? Eu sei que a serragem tem uma densidade muito pequena, então eu jogo água, a serragem sobe, a areia decanta. E aí eu passo aqui com essa rede, retiro toda a serragem e consigo recuperá-la. Certo? Então, aí foi no caso de uma questão de densidade diferente a flotação. A centrifugação, muita gente está falando sobre a questão da vacina, né? Como é que vai chegar uma vacina e tal? Então, tem a questão do plasma, né? Que pega o sangue, ele vai fazer uma centrifugação e vai tirar os anticorpos para ver se realmente a pessoa ela obteve, no caso, anticorpos ou não. Então, esse processo praticamente ele passa por esse método, que é chamada centrifugação. Eu tenho substâncias parcialmente dissolvidas aqui e eu não consigo separá-las para decantação. Elas têm uma densidade muito pequena. Então, eu coloco ela nesse recipiente, eles vão girar. Girar, girar a uma velocidade muito mais rápida que qualquer motor de um carro, 10.000 RPM. Isso que vai girar tão rápido que esses tubos vão ficar quase num ângulo de 90 graus. E aí ele vai forçar através da força centrífuga, né, para o fundo desse recipiente, que ele vai forçar que a força centrífuga para o fundo desse recipiente os sedimentos mais leves. E aí eu posso ter as frações do que eu quiser
para me fazer a minha análise. A centrifugação é um processo extremamente importante para a área da saúde. Certo? Separação magnética. Aí eu vou ter uma separação de um lixo, né, outros objetos que foram descartados, né, através de um eletroímã. Eu passo o eletroímã em cima desse lixo e aí eu vou recuperar somente quem? Só os metais. Né? Tamização, eu vou ter um processo que é praticamente parecido com uma catação, certo? Ou também poderia ser chamada peneiração, né? Mas a tamização é um processo bem específico. Você tem uma máquina, essa máquina ela sabe diferenciar moedas, você sabe que moedas elas têm um tamanho diferente, justamente para facilitar esse processo de tamização. Né? A de 5 centavos tem um tamanho, a de 10 tem outra, a de 25 tem outra, a de 50 centavos tem outra, a de R$ 1 tem outra. Então vocês jogam toda, imagine um saco de R$ 100, R$ 500 de moeda para você catar uma por uma, é um processo longo. Então você joga aqui, você economiza tempo, ele vai te dar o valor corretamente e vai deixar tudo separadinho aqui, certo? Temos também a questão da levigação. A levigação ela vai ser um processo que eu vou separar também o objeto de acordo não com o seu tamanho, mas sua densidade. Então eu jogo aqui água com areia, lama, né, e partículas bem pequenas de ouro, então eu começo a fazer esse processo de girar. Girar, girar, girar. A parte mais leve vai embora. E aí eu tenho que confiar que o ouro tem uma densidade maior do que a areia e essa lama e a água. E ele vai ficar retido bem aqui no fundo. Logo, esse processo hoje em dia, atualmente, ele é bem automatizado, é uma esteira, e aí você consegue recuperar 1 quilo, 2 quilos de ouro em questão de dias, ou até muito menos ainda, porque um processo como esse aqui, né, o cara passaria dias e dias para conseguir talvez 10 gramas. Né? Então, hoje em dia a meta é otimizar os sistemas, né? E os sistemas já não mais funcionam. Ficou ter algumas observações também pertinentes, né? Que substâncias puras apresentam propriedades específicas, né? Como densidade, como difusão, ebulição. A água ela tem uma densidade, ela tem propriedades fixas, chamadas de propriedades como ponto de fusão. Né? Ela começa a congelar a partir do 0 graus Celsius, ela começa a evaporar a partir dos 100. E ela tem uma densidade única, que é 1 grama por ml. A partir de eu pegar essa substância e misturo com outras substâncias, a água, aí o que vai acontecer? Ela não é uma substância mais pura, vai ser uma mistura homogênea ou até heterogênea, de acordo com a solubilidade da substância. E aí essa densidade vai embora, não vai mais servir. Né? Se eu pegar aí, por exemplo, uma mistura com água e sal, pedir para que os alunos façam uma medida da densidade, cada um vai encontrar um valor diferente. Por quê? Porque é uma mistura. Né? Você nunca vai saber onde tem uma parte que vai ter mais sal, outra parte que vai ter menos sal. Então, a mistura ela é totalmente imprevisível. Já a substância pura ela é altamente previsível nas suas propriedades específicas. Né? Eu vou ter um gráfico aqui que é da substância pura, ó, no caso a água. Então, bem aqui ela começa no estado sólido, abaixo de zero, né? O autor ele levantou o gráfico justamente para ele não ficar bem aqui no eixo, né? Na origem dos eixos, justamente para ficar mais didático. Então, aqui a água do estado sólido, abaixo de zero, né? A água pura, a água pura é aquela água que não vai estar misturada com outra substância. Ela vai estar sólida. No momento que eu chego a 0 graus Celsius, ela começa sólido e líquido. Então, este aqui é o ponto de fusão da água. Você vê que aqui eu tenho uma reta, certo? É uma constante. Então, aqui ela vai para o estado líquido, né? Chegando ao 100, ela fica líquido e gasoso. Então, ela tem duas constantes aqui, ó. Então, neste caso, ela é uma substância pura. Ela apresenta ponto de fusão e ebulição fixo. Quando você vê essa retinha aqui, essas duas retinhas num gráfico de ebulição, você já diz logo, ponto, essa aqui é uma substância pura. Certo? Agora observa essa bem aqui, ó, que é uma mistura eutética, água e álcool. Então aqui ela tem um ponto de fusão fixo. O que significa que esse valor ele não muda, ele vai agora. Digamos que aqui é 70, então vai 70, 70, 70, 70, 70, até uma determinada temperatura, aí ele vai. Quando ele chega nesse outro ponto aqui, você vê que ele tem uma inflexão aqui, ó. Então, neste caso, é uma substância que ela não é parecida com essa. Então, aqui eu tenho uma mistura, aqui eu tenho uma substância pura. Essa aqui é chamada de eutética. Por quê? Porque né, é o primeiro ponto de fusão, é fixo, e o outro é variável. E a azeotrópica é o primeiro ponto. O primeiro ponto não é fixo, observa aqui, ó.
eu tenho variações ao longo deste ponto de fusão, e já quando eu chego no ponto de ebulição, eu tenho um valor constante. Certo? Professor, eu posso ter os dois pontos variáveis? Posso sim, não tem problema. Aí é uma mistura que ela não vai ser nem eutética nem azeotrópica, certo? E aí eu tenho as transformações que a gente conhece, né? Com difusão, né? Sólido para o líquido, né? Solidificação do líquido para o sólido, vaporização do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, condensação, né? Ou a gente pode conhecer também como a chuva, e do sólido diretamente para o gasoso, no caso o iodo, ou então no caso a naftalina, que a gente coloca nos, nos, nos guarda-roupa, né? E também voltando à ressublimação. Certo, galera? Então, por hoje, nesse material é só. Espero vocês aí na questão da resolução das questões para a gente poder avançar mais esse conteúdo. Um abraço.